tudo, tá? Pra gente poder ir embora, vai. Tô tranquilo, sem briga, quer deixar maluco, né? Mais maluco do que eu já sou, né? Ah, amiga, tá pro A lua entra o vermelhão. Bum! Eu acho que eu tenho que ir lá em cima, né? Fala, gente, tô muito feliz. Não, deixa aqui de lá mesmo. Não bate palma, não. Bom, Salgueiro 2025, a gente dá nosso pontapé inicial na nossa audição para a seleção dos bailarinos, né, que farão parte da equipe. A gente fez a audição em julho e foi um número recorde de todas as vezes que eu fiz uma audição em alguma escola de samba que eu estivesse. Foi muita gente boa, muita gente interessada para integrar nossa equipe. Uma surpresa muito boa, porque no primeiro ano na escola, tudo novo para mim, né, numa escola nova, e ter esse número, foram mais de 150 inscritos, e para mim foi uma alegria imensa, porque só mostrou para mim o interesse das pessoas de estarem no Salgueiro, estarem na minha equipe e de fazer um grande carnaval. A audição é um momento muito importante pra gente, né? É um momento que a gente pode escolher o melhor para nossa equipe, né? Tirar dali os melhores artistas, as melhores pessoas para fazer um show acontecer. E a partir daí, escolhendo os integrantes que fizeram parte da nossa comissão, a gente dá o pontapé inicial de verdade e começa a preparar toda a logística de ensaios, né, junto aos meus assistentes, a minha equipe, para que a gente possa, de fato, começar a montar a coreografia para esse grande momento. Nosso primeiro ensaio foi dia 28 de outubro de 2024, e nesse intervalo de tempo entre a audição, que foi em julho, e o primeiro ensaio em outubro, é aí que as coisas acontecem, né? Todo o projeto está pensado, elaborado, discutido, a gente quebra a cabeça para poder buscar, né, chegar num projeto final que seja o melhor para a escola, o melhor para a nossa equipe. E a partir daí a gente começa a entender qual vai ser a dinâmica, qual vai ser a temática, qual vai ser o tipo de coreografia, o tipo de movimentação para aqueles corpos que foram escolhidos, né, de acordo com o projeto que a gente quer mostrar, a ideia que a gente quer mostrar e a narrativa que vamos apresentar. Nosso primeiro ensaio sendo em outubro, a gente tem aí o finalzinho de outubro, né, que não conta muito, mas temos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e o iníciozinho de março para o grande dia. Então nós tivemos aí mais ou menos 4 meses e meio de ensaio, começando em outubro, indo até março, até o dia oficial. Antes de começar, né, o primeiro ensaio, que foi dia 28 de outubro, a gente tem todo um laboratório antes, né, eu com a minha equipe de assistentes, e com a equipe do Carnavalesco também, que é a equipe criativa, para a gente poder entender qual vai ser a narrativa que iremos executar. Diante disso, a gente precisa estudar qual o tipo de movimentação, o tipo de dança típica que a gente vai abordar naquele trabalho, naquele projeto. Então esse laboratório é feito antes, para que a gente possa começar os nossos ensaios com algo já arquitetado, né? Com o esqueleto pronto. E a partir daí a gente vai aperfeiçoando. Muitas coisas dão errado, muitas coisas de fato não dão certo mesmo. Quando a gente pensa uma movimentação antes e não coloca no corpo dos bailarinos, na nossa cabeça é uma coisa e acaba que quando vai pro corpo deles é outra. Quando uma pessoa faz, pode ser que fique legal. Quando 15 fazem juntas, fica diferente. Então assim, o processo é bem árduo, o processo é bem longo, para que a gente possa chegar no resultado final ideal, né? Então assim, a coreografia que é montada, que começou a ser montada dia 28 de outubro, com certeza não é a mesma que desfilou dia 3 de março. Parece que é muito simples, né? Chegar e montar uma coreografia ali de 2, 3 minutos, que é o tempo que um samba enredo normalmente tem. Mas muitas coisas vão acontecendo, né, no decorrer do tempo. Como eu falei, a coreografia que é montada no primeiro dia jamais vai ser a mesma do último dia, por N questões. Às vezes as coisas vão acontecendo de acordo com o tempo e são até benéficas, porque você olha e fala assim, caramba, tá muito melhor do que quando a gente começou, né? Eu costumo trabalhar sempre com todos. Eu acho que a minha sabedoria com a sabedoria do outro agrega muito, né? E esse ano a gente teve uma ajuda muito especial da Sabrina Ginga, que é embaixadora da escola, e ela com toda a sua técnica afro, com toda a sua sabedoria ancestral, sendo uma ancestral do Salgueiro, né, uma salgueirense raiz, eu convidei ela para poder dar uma aula pra gente específica do que a gente precisava. Foi muito importante porque isso agregou tanto para mim quanto coreógrafo, diretor artístico do trabalho, quanto para os bailarinos que estavam ali para aprender cada vez mais. E aí, a partir daí, o processo foi sendo construído, aos poucos, a coreografia foi sendo montada, começou a correria, né? A correria de todos aqueles eventos que o carnaval nos proporciona. E aí começa a maratona, uma correria doida, porque o carnaval é muita correria. Antes do dia oficial, do desfile oficial, tem muita coisa que acontece, muita coisa bacana, importante para a escola e para a gente, como o mini desfile,
que acontece agora sempre na Cidade do Samba, que já dá aquele gostinho, né? Aquele pré-carnaval já ali em dezembro. Tem os ensaios de rua que são muito importantes para a gente treinar nosso deslocamento, nossa evolução, nossa resistência, né? O corpo do bailarino ali resistindo aquele cansaço. Os ensaios técnicos, que agora são 2 dias, e esse ano foi muito especial porque eu quis me desafiar, toda a nossa narrativa oficial. Eu não quis levar nada que tivesse a ver com o que nós fôssemos mostrar no dia oficial. Então foi um desafio muito bacana, porque nós mostramos uma parte do enredo que falava sobre o cangaço, né? Aquelas lendas do cangaço, aquelas teorias que tinha dos cangaceiros se protegerem com os diabinhos na garrafa. Então foi um momento muito especial, que as pessoas não esperavam que nós fôssemos levar essa temática de ensaio técnico. Fomos criticados, inclusive, levamos vários haters na internet, porque ninguém entendia, porque as pessoas não queriam entender que aquela ideia, aquele tema fazia parte do enredo, tinha a ver com o corpo fechado. E eu quis mesmo não levar nada do que eu fosse levar do dia oficial para ter uma surpresa. Mas foi um sucesso muito grande que as pessoas não esperavam. E a partir dali, a pressão começou a aumentar, né? Porque a gente criou uma expectativa muito grande na galera, porque no ensaio técnico foi aquele grande show que nós levamos elementos cênicos, figurinos muito elaborados, maquiagem muito bacana, e aí a expectativa ficou lá no alto. E o ensaio técnico foi um desafio, né? Porque eu quis fazer algo completamente diferente da ideia oficial do dia do desfile, e isso me demandava tempo, me demandava estrutura, porque eu quis levar elementos cênicos, né, que foram as garrafas dos diabinhos, figurinos novos, uma coreografia nova, uma alta produção, né? A verdade é essa, foi uma alta produção, foi um risco que eu quis correr, porque eu quis realmente chegar lá e dar esse carinho para a comunidade, levar um trabalho grandioso. As pessoas acham que eu ensaiei muito com aquelas garrafas, né? Gente, ensaiei 2 dias antes do ensaio técnico. Foi uma correria a gente poder ensaiar e levar aquele espetáculo que foi uma gritaria. Modéstia à parte, foi a sensação, e as pessoas ficaram loucas, e como eu falei, o sarrafo ficou lá em cima, que inclusive eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, eu levei esse espetáculo pro ensaio técnico, a galera vai esperar algo surreal pro desfile oficial, tô ferrado. Mas eu sabia que ia ser, então eu fiquei tranquilo. Bom, e a maratona continua, né? Ensaios e mais ensaios, né? De fato, a vida do bailarino e da bailarina de comissão de frente é muito exaustiva. As pessoas acham que o carnaval é mais glamour, né? Do que o perrengue ali de quem tá no dia a dia trabalhando e fazendo a sua parte, né, no seu segmento. Mas, de fato, é muito mais perrengue, é muito mais exaustão do que o próprio glamour do dia. O glamour do dia é só pra gente poder festejar. Eu acho que a graça é essa, né? Acho que é legal a gente chegar no dia e pensar, caramba, foram tantos ensaios de madrugadas que começavam 10h30 da noite, porque as pessoas acham que a gente ensaia de tarde, mas não. A gente só ensaia a partir de 10h30 da noite, 10 horas da noite, porque é o horário que as pessoas podem, né? As pessoas trabalham também em outros lugares, além de dançar em comissão de frente, né? Uma outra profissão. Então, os ensaios começam 10h30, vão até 11h30, ou vão até meia-noite e meia, vão até 1h30, 2h30, depende do dia, né? Então, assim, é muito exaustivo, né? E a gente chega num lugar, numa época, que é todo dia ensaiando nesse horário, e aí vira aquela bola de neve. Chega, ensaia, vai embora tarde, acorda cedo, trabalha o dia inteiro, trabalha de noite de novo na comissão de frente, dorme tarde. Então, assim, é muito exaustivo. São muitos ensaios na Cidade do Samba, na sala de dança, que foi uma sala que ajudou muito esse ano, né? O Salgueiro deu essa sala pra gente de presente, uma sala maravilhosa, ampla. Então os ensaios começaram lá nela, depois a gente vai pra Cidade do Samba lá embaixo, ensaia na rua, vai pra Sapucaí de madrugada. Então, assim, são muitos ensaios exaustivos para que a gente chegue no nosso ideal, né? Que é o dia oficial, com aquele glamour que as pessoas acham que é sempre. Os nossos ensaios são divididos de acordo com a nossa logística, né, necessidade. A gente começa a montar a coreografia na nossa sala de dança, que é uma coisa mais intimista, para a gente poder testar algumas movimentações, ver o que funciona, o que não funciona, o que fica mais interessante. E quando a gente monta tudo, a gente começa a expandir esse local, né? Um lugar maior, vai lá para baixo na Cidade do Samba, né? Em volta dos barracões a gente fica ensaiando por ali, naquelas ruas em frente aos barracões, até chegar na Sapucaí, que é o nosso grande palco, que é o palco oficial, né? Onde vamos dançar no dia. Então, o ensaio na Sapucaí é muito importante, porque é lá que a gente tem o nosso local real, né? As medidas oficiais, o deslocamento oficial, a proporção do que a gente vai fazer. E lá é muito mais cansativo, porque você tem
o tamanho certo que você vai dançar. Então você faz exatamente aquele deslocamento. Só que não é só a gente que ensaia, são várias escolas, né? Do grupo especial, da série ouro. Então, assim, é um ensaio que você fica lá muito tempo, porque você tem que deixar outros colegas trabalharem, ensaiarem. Você chega um horário e vara à noite, para poder dividir aquele palco ali, aquele ensaio de palco com outras escolas, com outros colegas. E o nosso carnaval, né, a época que a gente ensaia, é uma época muito ingrata com relação ao tempo, né, na nossa cidade. Por exemplo, a gente tem muitas chuvas, né, que acontecem em dezembro, em janeiro, e tudo isso implica também na nossa logística de ensaio, porque, por exemplo, se cai um temporal e a gente está programado para ir para Sapucaí, a gente não pode ensaiar lá, eu não vou colocar ninguém em risco. Então, assim, para vocês entenderem a dor de cabeça, a pressão, a ansiedade que a gente fica nesse processo de ensaio, né, é muito cansativo, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque são vários fatores que, às vezes, impedem a gente de dar continuidade com o nosso trabalho, né? Um momento muito importante é quando a gente faz nosso ensaio de luz, a marcação de luz oficial do dia. A gente tem que levar o nosso tripé para Sapucaí. E é um dia que a gente fica muito tenso, porque a gente tira o nosso carro, nossa alegoria, do barracão e leva para Sapucaí como se fosse no dia. Então, assim, tem toda aquela logística de trajeto, tem que levar o carro para lá, tem que depender do tempo que eu falei, que não pode chover, porque se chove você estraga o seu carro, né? Então, assim, esse dia é um dia muito tenso e muito importante pra gente. Esse papo pro próximo capítulo. Não, tá uma coisa meio ali, parece que ali apagou. A marcação daqui. Depois desse é a porrada do vermelho, que é o invoque a lua. Mas não é branco, essa Sapucaí toda branca, não. Acho do carro, ela vai preencher o espaço que a lua entre o vermelhão. Bum! Vermelhão, entendeu? Não queria que fosse esse fade-in, a projeção não consegue vir pra cá. Acho legal marcar ela, tipo, sempre um pouco mais aberta do que o normal. Incrível, né?